CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos. Nós vamos estudar o livro No Mundo Maior, do nosso irmão Chico Xavier. Mas antes vamos ler o Evangelho. O capítulo 15, fora da caridade não há salvação. O item 10. Fora da caridade não há salvação. Meus filhos, na afirmativa fora da caridade não há salvação, encerram-se os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque a sombra desse estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque aqueles que a houverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Essa divisa é a luz celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida para conduzi-lo à terra da promissão. Tá bom, pode ir. Pedimos a Jesus, pedimos a Deus ensinamento, pedimos a espiritualidade, guia desse estudo, a seu Francisco, ao irmão André Luiz. Pedimos entendimento, pedimos que ajude o nosso irmão a passar. Pedimos por todos nós, os encarnados, pedimos também pelos desencarnados, pelos ouvintes, pedimos entendimento ao seu altivo, às irmãs queridas, à Dona Lourdinha, a Jesus, e que seja em nome do amor, mas em nome do amor de Deus, que iniciamos o estudo. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos lá iniciar um novo livro. Boa noite aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Nós já estudamos o livro Nosso Lar, estudamos antes dos mensageiros, os missionários da luz, os mensageiros, obreiros da vida eterna, e agora no mundo maior. Estamos caminhando. Quando chegamos no último, e a vida continua, a gente retorna tudo novamente. Vamos estudar para sempre, né? Entender melhor o mundo espiritual, como ele funciona. Não são todos os espíritas que compreendem esse mundo espiritual. Um dia desses, um dos guias da nossa casa trouxe uma orientação que eu deveria falar mais do mundo espiritual para algumas pessoas, entender mais o mundo espiritual. E a maneira que a gente tem que entender é mais simples, é ouvir, estudar, ler as obras do nosso Chico, trazida pelo Espírito André Luiz, que ele narra com muita minúcia o que acontece no mundo espiritual. Então, aqui mais um livro, mais uma obra intitulada No Mundo Maior.
livro está tão caro. Ó, Chico nasceu no dia... Chico nasceu em 1910 e desde os 5 anos começou a ver e a ouvir os espíritos, tendo estabelecido com eles um relacionamento que deu resultado à publicação de mais de 400 obras. Eu estou lendo aqui a orelhinha do livro. Esse intenso trabalho foi interrompido apenas em 2002, ano de sua desencarnação. E resultou em um acervo de diversos gêneros de literatura, como poemas, contos, crônicas, romances, obras de caráter científico, filosófico e religioso. Testemunhando qualidade literária extraordinária, as obras de Chico Xavier são um autêntico sucesso editorial e já alcançaram mais de 25 milhões de exemplares, somente em língua portuguesa. Muitos de seus livros são best-sellers indiscutíveis, inspirando a produção de filmes, peças de teatro, programas e novelas de televisão. De personalidade bondosa, nosso querido Chico sempre se dedicou ao auxílio dos mais necessitados. O trabalho em benefício do próximo possibilitou ao médium a indicação por mais de 10 milhões de pessoas ao Prêmio Nobel da Paz de 1981, no ano de 2012. Francisco Cândido Xavier foi eleito o maior brasileiro de todos os tempos, em evento realizado pelo Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT. Eu estou com dificuldade da leitura, porque é verde e a letra é branca, e eu enxergo pouco, mas vamos lá. Parceiro frequente de Francisco Cândido Xavier, o espírito André Luiz descreve-se como um aprendiz. Seu verdadeiro nome nunca foi revelado. Entretanto, sabe-se que foi médico sanitarista, quando encarnado no Rio de Janeiro, no início do século XX. O primeiro livro de sua autoria espiritual foi publicado na década de 1940. Nosso Lar, considerado fundamental no estudo do mundo espiritual por apresentar descrições e evidências da vida após a morte. Dentre os autores espirituais que editaram obras, André Luiz é considerado um dos mais fiéis aos preceitos da doutrina espírita e às palavras de Allan Kardec, sendo seus textos considerados sinônimo de lealdade e de respeito aos ideais da codificação. O trabalho de André Luiz no mundo espiritual deu origem a 17 obras publicadas pela FEB, algumas das quais traduzidas para diversos idiomas e adaptadas para o teatro e o cinema. Então, essa aqui é uma nota pequena aqui do livro falando do nosso querido Chico e do André Luiz. Aqui na contracapa do livro também vem escrito exatamente o que nós estávamos falando aqui, sobre a realidade do mundo espiritual. Testemunha de diversos atendimentos realizados no plano superior, o espírito André Luiz aborda
os motivos de desequilíbrio mental e as consequências a que podem ser submetidos os irmãos imersos na loucura. Suicídio, aborto, epilepsia, mongolismo, alienação mental, desequilíbrios do sexo, esquizofrenia e psicose são alguns dos temas realizados sob a luz da psiquiatria e da doutrina espírita, destacando a importância do socorro prestado pelos trabalhadores espirituais aos amigos enfermos e necessitados. Apresentando o tratamento da alma e informações sobre a comunicação entre os encarnados e desencarnados, especialmente durante o repouso do corpo físico, o autor espiritual busca estudar a complexidade da mente humana e suas inclinações, sejam elas felizes, sejam elas infelizes. Muito bem. Aí tem aqui as obras, né, que nós já falamos aqui, estudamos, o Nosso Lar, os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna. O 5º livro nós vamos começar agora a estudar, No Mundo Maior. Temos ainda, em seguida, Libertação, Entre a Terra e o Céu, Nos Domínios da Mediunidade, Ação e Reação, Evolução em 2 Mundos, Mecanismos da Mediunidade, Sexo e Destino, e a vida continua. Sim, meu filho. Tem sim. Pede a menina lá que ela vai te mostrar. Vamos lá. No Mundo Maior. Pelo Espírito André Luiz. Psicografia Francisco Cândido Xavier. Temos o sumário e temos, logo no início, uma apresentação do livro intitulada Na Jornada Evolutiva. E quem faz essa apresentação é o Espírito Emmanuel, datado em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, 25 de março de 1947. Então vamos lá. Na jornada evolutiva. Eu vou lendo um parágrafo, a Dilane vai lendo outro parágrafo. Começa, Dilane. Dos 4 cantos da terra, diariamente, partem viajores humanos, aos milhares, demandado o país da morte. Então, olha só, demandando o país da morte, todo dia morre gente. A gente está aqui, está vendo um ou outro, a gente não se dá conta disso. Mas se você for num cemitério, tem fila, né? Tem fila. As capelas não dão conta. Não dão conta. E os corpos vêm dos hospitais, das funerárias, assim que vai abrindo vaga. O cemitério aqui perto da gente, o Jardim da Saudade, onde nós temos lá um jazigo, são várias capelas. Pelo menos umas 15 capelas. Tem fila. Morre muita gente toda hora. Conceição, por favor, pega o livro ali, No Mundo Maior, e entrega para ele. Esse aqui eu peguei lá, tinha uns 10 livros. Vê se não está em cima do balcão, se não está do lado de cá, na estante aqui, ó, para cá, para essa parede. Está nessa estante do lado de cá. Aí ele coloca aqui, né? Diariamente partem viajores humanos aos milhares. Eu falei de um cemitério aqui perto. Quantos cemitérios tem na nossa cidade? Quantos cemitérios tem no nosso país?
Quantos cemitérios tem no mundo? Quantos estão morrendo nas guerras exatamente agora? Exatamente milhares de pessoas todos os dias e retornam à pátria espiritual. Continua, Dilane. Vão-se de ilustres centros da cultura europeia, de tumultuárias cidades americanas, de velhos círculos asiáticos, de ásperos climas africanos, procedem das metrópoles, das vilas, dos campos. A gente não para pensar nisso, né? Né, Dilane? A gente não para pensar nisso. Que morre gente de todos os lugares? Que morre muita gente, aos milhares. Quando ele coloca isso aqui que a gente vê. Verdade. Raros. Viveram nos montes da sublimação, vinculados aos deveres nobilitantes. A maioria constitui-se de menores de espírito em luta pela outorga de títulos que lhes exaltem a personalidade. Olha, é outra coisa, né? Todo mundo querendo o poder, querendo o status. E quando morre, fica tudo aqui. Continua. Não chegaram a ser homens completos. Atravessaram a morte magnânime da humanidade em contínua experimentação. Atravessaram o mare magnum, em latim, é uma expressão em latim, que lá embaixo está o significado, o grande mar. Atravessaram o grande mar da humanidade em contínua experimentação. É verdade. Muitas vezes acomodaram-se com os vícios de toda sorte, demorando voluntariamente nos brilhos da insensatez. Apesar disso, porém, quase sempre se atribuíam a indébita condição de eleitos da providência. E cristalizados em tal suposição, aplicavam a justiça ao próximo, sem se compenetrarem das próprias faltas, esperando um paraíso de graças para si e um inferno de intermino tormento para os outros. É o que a religião faz. Você vai morrer, vai para o inferno, vai para o céu. Eles morreram pensando nisso. Muitos morrem pensando ainda nos seus bens materiais. Então, vive-se como se nunca fosse morrer, depois morre como se nunca tivesse vivido. Por isso esse vem e vai de espírito, nasce, morre, renasce, amassando barro. Não se prepara devidamente aqui na terra, aproveitando as oportunidades que nos são ofertadas todos os dias para todos nós, durante toda a nossa vida. Quando perdidos nos intrincados meandros do materialismo cego, fiavam, sem justificativa, que no túmulo se lhes encerraria a memória
Para os materialistas, tudo se acaba no túmulo. E se filiados a escolas religiosas, raros excetuados, contavam levianos e inconsequentes, com privilégios que jamais nada fizeram por merecer. Onde albergar a estranha e infinita caravana? Como designar a mesma estação de destino a viajantes de cultura, posição e bagagens tão diversas? Olha, é uma questão que a gente também não para pensar, né? Milhares vêm, ó, muitos materialistas, outros esperando uma beatitude que eles nunca tiveram por merecer, outros pensando em ir para o inferno ou para o céu. E como albergar essa gente toda, com culturas diferentes, com posições diferentes, com uma bagagem totalmente diversa? Uma vez eu perguntei para um amigo meu, que ele era um pastor, muito meu amigo, está desencarnado agora, o Valmir, que Deus abençoe o Valmir. E ele me perguntava muita coisa sobre a doutrina espírita. Ele falou para mim assim: ó, Nilton, se você tiver razão e eu ficar vivo, eu vou vir puxar teu pé. Até hoje ele não veio puxar meu pé, né? Ou ele está muito bem ou ele está muito mal, mas ele era uma pessoa boa, ele está bem. Nosso amigo e irmão Valmir de Melo Ferraz. Então que Jesus o ajude. Estou logo na página seguinte. Aí uma vez, logo na página seguinte, página 8. Página 8. Aí nós estávamos lendo, ele estava lendo um artigo de uma revista que falava de uma tribo aborígenes lá da Austrália. Vocês já viram os aborígenes australianos, né? Eles pintam o corpo de caveira. Então é um grupo bem primitivo que tem lá. A Austrália tem de tudo, né? É um país continente exótico. Aí ele me mostrou, eu olhei, ele já tinha me feito umas perguntas antes, eu perguntei: Valmir, esses aborígenes vão para o céu ou vão para o inferno? Porque eles vão morrer. Aí ele pensou, ele falou assim: vão para o céu. Eu falei: você vai ficar no céu com eles? Aí ele ficou: eu acho que não dá não. E quem que tem lá um grupo também que ainda come carne humana, né? E esses aí, vão para o céu ou vão para o inferno? Eles têm que ir para o inferno. Eu falei: mas eles não tiveram o conhecimento que você tem, que nós temos. Por que Deus criou eles naquela condição? Para ir para o inferno? Ele ficou sem resposta, porque ele era inteligente, muito inteligente, ficou pensando. Então são questões que a gente pode fazer que venham ao encontro da nossa razão, a impossibilidade de um Deus cruel. Porque se Deus criou todo mundo, ele criou também os aborígenes, estou quase errando o nome, australiano, não criou? Então ele criou alguém designado direto para o inferno ou para o céu. Então por que ele sabia que aquele pessoal era tão atrasado? Por que ele criou daquela forma aquelas pessoas e seres civilizados do outro lado? Se a gente gosta de pensar, nós não vamos vir com uma resposta ortodoxa, né? Não pode vir. Então é exatamente o que o Emmanuel está colocando aqui. Aonde albergar essas pessoas todas? Tem tribo lá no Xingu, ainda aqui no Brasil, no Xingu, a gente sabe, que não teve o contato ainda com o ser humano. Não tiveram e não querem. Quando passa um avião muito baixo, um helicóptero, eles lançam flecha.
Vou pegar aquele passarinho grande. Ele vai desencarnar. Para onde ele vai? Para onde vai esse espírito? Não, não é para vocês responderem, é para vocês pensarem. É para pensar. Por que que ele está lá no Xingu ainda? Né? Eu falo do Xingu porque eu fui muitas vezes lá no Rio Xingu, conheci algumas tribos, então conheci um pouco aquela região. Mas tem região adentro, lá da Amazônia, fora ali do Rio Xingu, e essas que a gente foi lá, visitou, foi no Rio Ronulo. Então a gente sempre ia para lá, todo ano. E por que Deus criou aquele ser tão simples, que nunca teve contato com ser humano nenhum? Para que ele fez isso? Por que ele fez isso? Por que fez nós civilizados e eles, dito por nós, incivilizados? Para onde eles vão? De onde eles vieram? O que estão fazendo na Terra? Por que eles estão ali com aquela cultura ainda tão elementar? É uma questão, né? É uma questão que todos devem pensar, em vez de radicalizar. Aí ele continua: perante a Suprema Justiça, o Malgate. O que é o Malgate? É relativo à República de Malgaze, atual República Democrática de Madagascar. Ele já está falando aqui de uma tribo dessa, ó. Perante a Suprema Justiça, o malgache e o inglês fruem dos mesmos direitos. O malgache que ele colocou aqui é da República de Malgache, que é a República Dominicana de Madagascar. Nós falamos dos índios do Xingu, que esse a gente tem certeza que há bem pouco tempo saiu a reportagem que não tiveram contato ainda com seres humanos. A gente não se vê sem um celular, né? Dá para trabalhar sem celular, Sudezine? O teu trabalho dá? Não tem como, né? Passou a ser uma ferramenta indispensável para a nossa vida aqui na Terra. O camarada lá não tem nem geladeira, nem televisão, nem luz elétrica. Não tem nada. Aí o que ele está colocando? O inglês vamos botar o homem aqui do Rio de Janeiro, intelectualizado, trabalhando, e o camarada lá que não teve contato com ninguém, tem o mesmo de direito, não tem ou não tem? Não somos todos filhos de Deus? Provavelmente, porém, estarão distanciados entre si pela conduta individual, diante da lei divina, que distingue invariavelmente a virtude e o crime, o trabalho e a ociosidade, a verdade e a simulação, a boa vontade e a indiferença. Da contínua peregrinação do sepulcro participam, todavia, santos e malfeitores, homens dirigentes e homens preguiçosos. Vocês que chegaram agora, pois a Edilane vai continuar lendo daí. A gente está iniciando a obra no mundo maior. Estamos lendo aqui a apresentação do nosso Emmanuel, tá? E ele fez uma pergunta, era aquilo que a gente estava fazendo aqui, esse comentário. Olha a pergunta que o Emmanuel fez. Milhares de pessoas morrem todos os dias no mundo inteiro. Milhares. Aí nós paramos para pensar. Eu falei do cemitério aqui perto, lá no Jardim da Saudade, tem pelo menos ali umas 15 capelas, não dá conta, né? Toda hora fica a fila.
Imagine isso no mundo inteiro. Quantas pessoas morrem por dia? Ele colocou milhares. Milhares morrem. Eu não sei se já aumentou de milhares, porque esse livro, ele assinou isso aqui em 1947. A população era uma, hoje era outra. Olha quanta guerra no mundo. Morre a gente todo dia. Aí ele faz a seguinte pergunta em cima disso: onde albergar a estranha e infinita caravana? Como designar a mesma estação de destino a viajantes de cultura, posição e bagagens diversas? Para onde vai esse povão todo? Aí ele diz aqui: diante da lei divina que distingue invariavelmente a virtude e o crime, o trabalho e a ociosidade, a verdade e a simulação, a boa vontade e a indiferença, da contínua peregrinação do sepulcro, participam, todavia, santos e malfeitores, homens diligentes e homens preguiçosos. É algo para a gente pensar mesmo, né? Aí continua. Vai, Dilane. Como avaliar por bitolar única, por bitola única, recipientes heterogêneos, considerando, porém, nossa origem comum. Não somos todos filhos do mesmo Pai? E por que motivo fulminar com inapelável condenação os delinquentes? Seu dicionário divino escreve a letras de fogo as palavras regeneração, amor e misericórdia? Determinaria o Senhor o cultivo compulsório da esperança entre as criaturas, ao passo que Ele mesmo, de sua parte, despedaria, glorificaria a boa vontade entre os homens e conservar-se-ia no cárcere escuro da negação? O selvagem que haja eliminado os semelhantes a flechadas teriam recebido no mundo as mesmas oportunidades de aprender que felicitam o europeu que palavra? Ó, ele está fazendo aqui um questionamento interessante, muito interessante. O índio que mata a tacape, ele não teve a mesma oportunidade de um civilizado europeu que mata a metralhadora. Como que fica o julgamento dos dois lá no mundo espiritual? Ó, vamos ver aqui de novo. Ó. Como avaliar por bitola única recipientes heterogêneos? Quer dizer, pessoas tão heterogêneas. Todo mundo fila comum, vala comum? A mesma bitola para todo mundo? Considerando, porém, nossa origem comum, não somos todos filhos do mesmo Pai? E por que motivo fulminar com inapelável condenação os delinquentes, se o dicionário divino inscreve a letra de fogo as palavras regeneração, amor e misericórdia? Determinaria o Senhor o cultivo compulsório da esperança entre as criaturas, ao passo que Ele mesmo, de sua parte, desesperaria?
glorificaria a boa vontade entre os homens e conservar-se-ia no cárcere escuro da negação? O selvagem que haja eliminado os semelhantes a flechadas teria recebido no mundo as mesmas oportunidades de aprender que felicitam o europeu supercivilizado, que extermina o próximo à metralhadora? Estariam ambos preparados a um ingresso definitivo no paraíso de bem-aventurança, infindável tão somente pelo batismo simbólico ou graça a tardio arrependimento no leito de morte? Então, são questões atualíssimas. Porque você se arrependeu antes de morrer, você vai para o céu? E o outro que nem tem com quem falar do seu arrependimento iria para o inferno? São questões para a gente pensar. E continua. Vai, Edilane, a lógica. A lógica e o bom senso. A lógica e o bom senso nem sempre se compadecem com argumentos teológicos imutáveis. A vida nunca interrompe atividades naturais por imposição de dogmas estatuídos de artifício. Esse mera obra de arte humana, cujo termo é a bolorenta placidez dos museus, exige a paciência de anos para ser empreendida e realizada. Quer dizer, da obra sublime do aperfeiçoamento da alma, destinada a glórias imarcessíveis? Ele pede para a gente pensar. Olha, todo esse texto é obrigando você a pensar. Eu tinha falado aqui dos aborígenes australianos. Morreu. Eles vão para o céu junto comigo? Eu tenho que ir para o céu, porque eu fui uma pessoa boa. Aliás, eu sou o melhor aqui do centro, eu vou para o céu, né? Aí, eles vão para o céu comigo? Ainda existe o canibalismo. Essa é a pergunta que Emmanuel colocou. Morre uma porção de gente em diversas posições, diversas culturas, diversas situações diferentes. Como colocar todo mundo? Como aconchegar todo mundo no mundo espiritual? Porque essa questão de céu e inferno não resolve esse problema. Não resolve. Se, como ele colocou aqui, a lógica e o bom senso nem sempre se compadecem com argumentos teológicos imutáveis. Ah, você foi batizado, você vai para o céu. Se você for uma pessoa boa e não for batizada, você não vai para o céu. E o índio lá, que não teve nem contato com a civilização, vai para o céu ou vai para o inferno? A vida nunca interrompe atividades naturais por imposição de dogmas estatuídos de artifício. São coisas impostas pelo homem. Os dogmas, criação humana. Não é isso que vai definir a minha estadia num lugar bom ou num lugar ruim, ao desencarnar. Não pode ser. E se mera obra de arte humana, cujo termo é a bolorenta placidez dos museus, exige a paciência de anos para ser empreendida e realizada, que dizer da obra sublime do aperfeiçoamento da alma, destinadas a glórias imarcessíveis? Vários companheiros de ideal estranham a cooperação de André Luiz, que nos tece informações sobre alguns setores das esferas mais próximas ao comum dos mortais. Iludido na teoria do menor esforço, inexistente nos círculos elevados, contavam com preeminência pessoal, sem nenhum testemunho de serviço,
e distantes do trabalho digno, em um céu de gozos contemplativos, exuberante de conforto melífico, prefeririam a despreocupação das galerias em beatitude permanente, onde a grandeza divina se limitaria a prodigiosos espetáculos, cujos números mais surpreendentes estariam a cargo dos espíritos superiores, convertidos em jograis de vestidura brilhante. A missão de André Luiz é, porém, a de revelar os tesouros de que somos herdeiros felizes na eternidade, riquezas imperecíveis em cuja posse jamais conseguiremos entrar sem a indispensável aquisição de sabedoria e de amor. Para isso, não lidamos em milagrosos laboratórios de felicidade improvisada, onde se adquiram dotes de vil preço e ordinárias asas de cera. Somos filhos de Deus em crescimento, seja nos campos de forças condensadas, quais os da luta física, seja nas esferas de energias sutis, quais as do plano superior, os ascendentes que nos presidem. Os destinos são de ordem evolutiva, pura e simples, com indefectível justiça a seguir-nos de perto, a claridade gloriosa e compassiva do divino amor. Então vamos lá. Todas as obras de André Luiz, inclusive essa, vou repetir porque muitos chegaram depois, é para mostrar como é a realidade espiritual, como é a vida no mundo espiritual. Muitos de vocês não sabem, porque não leram ainda, não estudaram. Aí eu disse que certa vez o Espírito nos orientou para que eu falasse mais da vida espiritual. Você, Sorezine, é um deles. Converse com ele a respeito da vida espiritual. Mas você que olhou para o Sorezine com essa cara aí de condensação, também, tá? Olhou, também. E qual a maneira que a gente tem de conhecer o mundo espiritual? É estudar as obras que falam do mundo espiritual. E as obras do Chico fazem isso. São mais de 25 milhões de obras vendidas somente aqui no Brasil. E ele fala através do André Luiz, a experiência do Espírito André Luiz, traz para a gente essa realidade espiritual, mostrando que somos homens no corpo ou homens sem corpo, nada mais, nada menos do que homens. Um espírito angelical é um homem, é um ser humano, como um espírito trevoso é um ser humano. E ele continua tratando dessa realidade espiritual nessa obra intitulada O Mundo Maior. E a grande questão aqui que o Emmanuel traz é essa que a gente já disse aqui. Como colocar todo mundo, aconchegar, como é que ele falou? Como designar a mesma estação de destino a viajantes de cultura, posição e bagagens diversas. A gente está vendo que os dogmas são criações humanas, as religiões são criações humanas. Independente do que diz o homem, a realidade é a mesma. Para quem conhece, para quem desconhece. Para quem sabe, para quem não sabe. Para quem acredita, para quem não acredita. E a quantidade de materialistas que desencarnam todos os dias? Como ficam essas pessoas? E as pessoas iludidas pelas religiões que professavam. Tem uma determinada religião que tem um número certo de gente que vai para o céu.
E se você não comungar da mesma ideia deles, você já está fora, já está no inferno. Ignorância pura. Então a gente precisa conhecer essa realidade. E fez parte da outra obra, acho que foi Os Mensageiros, mas se não foi Os Mensageiros, foi a outra, Missionário, mas eu acho que foi Mensageiro, que o espírito chamado Druso, eu falava até com a Conceição, entre a vida e a... É isso mesmo, é obreiros da vida eterna. Agora eu lembrei, você tem razão. Mas faz o seguinte, lê o Mensageiro, lê o Missionário e lê o Obreiro, que os três são muito bons, mas está lá no Obreiro. O Druso era um espírito muito bom. Ele foi médico na terra, foi casado, tinha esposa e filhos, e desencarnou de repente, novo. E ele trabalhava muito no mundo espiritual e numa região umbralina. Ele resgatava os espíritos, vários espíritos, e ajudava muito. Ele era ligado à casa transitória, ele levava lá para a irmã Zenóbia. Agora esclareceu, inspirados pelo André Luiz, né, e pelo Chico, a gente lembra da história. Mas aí é perguntado a ele, mas você não sai daqui, já faz quanto tempo você está nessa situação e você não consegue sair da terra? Você é tão bondoso? Pergunta o André Luiz, mais ou menos nesses termos. Aí ele explica a situação dele. O problema dele era o ciúme e a mágoa que ele tinha de um parente, de um primo. E ele conta que o primo sempre teve inveja dele e da vida dele. Ele tinha deixado uma boa quantia de dinheiro para a esposa e os filhos, para continuarem, ter uma vida boa, né, razoável, porque ele trabalhou muito, deixou uma boa reserva de bens. Quando ele morre, o primo se aproxima da mulher, a envolve, né, vai envolvendo, acaba casando com ela e usurpa tudo que ele deixou. Não dá atenção para os filhos dele, não dá a devida atenção para a mulher é muito infeliz, passa a ser uma pessoa infeliz, tem saudade dele, muita saudade dele, né, do marido, do Druso, mas vive lá com aquela pessoa. E isso fez com que ele desenvolvesse uma grande mágoa. Por isso que ele não saía daquela região. Aí você vê que o sentimento do homem, o espírito, eu fico todo arrepiado quando fala de espírito. Não quero ver no escuro o espírito, não, olha ali um espírito. O espírito nada mais é do que um homem como a gente. É gente como a gente, com sentimentos, com pensamentos. Aí a mãezinha dele consegue convencê-lo, porque ele não sai daquela situação, ele não consegue sair. E ele disse, olha, eu não consegui diluir a mágoa ainda, eu tenho mágoa. E eu não gosto dele, pronto, dizendo assim, eu não gosto do cara, tenho raiva dele, não gosto dele. Ele se aproveitou. Olha o espírito. Aí a mãezinha o aconselha, que estava numa situação muito melhor do que a dele, e depois de anos trabalhando ali, ele se convence que vai renascer naquele lar, como filho desse primo, para poder diluir aquele sentimento. Ele vai ser filho dele, ele vai reencarnar ali. Até porque ele já estava ficando isolado, sozinho, triste também, esse que se aproveitou, e ele seria aquele que levaria alegria ao lar, àquela família, e seria o apoio do seu pai, que antes ele tinha como inimigo. Olha a sabedoria da lei, né? Mas por que eu citei esse exemplo aqui bem rapidamente? Para mostrar a natureza dos espíritos.
Eles só não têm o corpo físico. A Lurdinha está aqui perto. É a mesma pessoa, só não tem o corpo físico. Lembrou de vidas passadas, né? Tem um conhecimento mais vasto que lembrou. Eu só sei a história daqui até aqui, né? Da onde eu nasci até aqui. Ela já sabe antes e já consegue vislumbrar até o futuro. Mas é a mesma pessoa, o mesmo sentimento, né? O mesmo amor. A mãe para o filho, para o esposo, ou o pai para um filho, para a esposa, não muda nada. E ele está contando essa realidade do mundo espiritual. A gente vai morrer, a gente vai trabalhar, tem que trabalhar, tem que estudar. Nós precisamos estudar, precisamos crescer como seres humanos, modificar o nosso caráter. E o André Luiz está dizendo isso aqui para a gente. Vamos terminar essa página de rosto, para a semana que vem a gente entrar no primeiro capítulo. Vai lá, Dilane. A morte, último parágrafo. Pode ir, que eu estava lendo ali outra coisa. Pode deixar, está na página 9. Como é que você vai ganhar o bônus horas sem trabalhar? Página 9. Aí eu vou para o céu, você não vai. Vai lá. Tá bom. A morte a ninguém propiciará passaporte gratuito para a aventura celeste. Olha só. Que coisa. Eu falei lá uma brincadeira, eu falei assim, eu não posso demorar muito não, vou ter que morrer. Como é que eu falo de vez em quando? Estava a Dilane, estava para uma pessoa que eu não me lembro nem quem foi. Aí ela disse assim para mim, o senhor quer descansar, né? Vai descansar. Quem disse que a morte faz a gente descansar? Aquela velha frase, descanse em paz. Não existe descanso. Não existe. É isso que o André Luiz vem nos mostrar. É isso. A vida continua. A vida é de trabalho. A vida é de progresso no corpo ou fora do corpo. Continua. Nunca promoverá compulsoriamente homens a anjos. Cada criatura transportará essa aduana da eternidade com a exclusiva bagagem do que houver semeado e aprenderá que a ordem e a hierarquia, a paz do trabalho edificante são característicos imutáveis da lei em toda parte. Ninguém depois do sepulcro gozará de um descanso a que não tenha feito jus, porque o reino do Senhor não vem com aparências externas. Que pena, né? Que pena. Os companheiros que compreendem na experiência humana a escada sublime, cujos degraus há que vencer a preço de suor, com o proveito das bênçãos celestiais, dentro da prática incessante do bem, não se surpreenderão com as narrativas do mensageiro interessado no servir por amor. Sabem eles que não dá fé para que não teriam recebido, pulou uma linha, o dom da vida para matar o tempo, nem a dádiva da fé
para confundir os semelhantes, absorvidos que se acham na execução dos divinos desígnios. Quer dizer, a vida é de trabalho. Estamos aqui para trabalhar. Todavia, aos crentes do favoritismo, presos à teia de velhas ilusões, ainda quando se apresentem com os mais respeitáveis títulos, as afirmativas do emissário fraternal provocarão descontentamento e perplexidade. É natural, porém, cada lavrador respira o ar do campo que escolheu. Para todos, contudo, exoramos a bênção do Eterno, tanto para eles quanto para nós. Emanuel, Pedro Leopoldo, 25 de março de 1947. Sabia que era de Emmanuel essa mensagem. Brabo. Então, muito interessante, não é, Carlos? Desde aqui do início. Querido Jesus, nós te agradecemos a noite de estudos, agradecemos ao nosso Chico, ao nosso irmão André Luiz, pela mensagem, instruindo-nos a respeito da vida espiritual. Ajuda-nos a cumprir com o nosso dever, já que somos conhecedores, através da doutrina espírita, do que nos aguarda no além-túmulo. Fortaleça o nosso ânimo, a nossa coragem e nos inspire sempre no caminho do bem. Que seja então em nome desses irmãos queridos, do André Luiz, do Chico, em nome do altivo e dos espíritos guias da nossa casa de amor, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, que encerramos os estudos em torno da obra No Mundo Maior. Que assim seja. Graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.